Fala pessoal, que a paz de Cristo esteja com você, que acompanha o nosso podcast Mais Que Som. É uma satisfação te receber em mais um programa aqui no nosso canal Promessistas Brasil. Eu já te convido a, nesse momento, compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo. Hoje a gente tem muita coisa boa, muita coisa especial. Então, vamos começar? Gente, mais uma vez, que você seja bem-vindo. E hoje nós temos convidados muito especiais aqui no nosso Mais Que Som. O primeiro deles é o Pastor Júnior, líder da agência humanitária da nossa igreja. Pastor, uma satisfação imensa receber o senhor aqui. Ô Fabinho, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar desse programa, que tenho certeza que é um programa que vai influenciar muita gente, que vai impactar muitas pessoas. Eu acho legal e fico feliz com o convite. Muito obrigado. Amém, a honra é nossa. E a gente recebe também, hoje a nossa banda está um pouco maior. A gente está recebendo a Tamires, que é vocal da banda do ministério. E aí, Tamis? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite para todo mundo. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? O Fabinho convidou a gente para estar aqui. E queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento de louvor. A Tamis já é bem conhecida da gente, né? Aparece aí. A Tamis, gente, na verdade, ela me salva nas lives, pastor. É verdade. Ela me salva, entendeu? Uhum. Então, assim, a audiência é boa porque ela canta junto. Ela tem uma missão de vida. Ela tem uma missão divina. Salvar o Fabinho. Salvar o Fabinho. E hoje a gente recebe também esse trio especial aqui. Jamil no baixo, Leco na bateria e o Marcinho na guitarra. Márcio, muito bom receber vocês aqui. Uma satisfação. Prazer é todo meu, Fábio. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite, né? Eu tô aqui com os meus grandes amigos de longas datas, né? Jamil e o Leco. E é bom poder tocar esse som, mostrar um pouco desse som que não que não seja valorizado, mas às vezes a galera não conhece. Né? A galera às vezes não conhece. Então é muito bom estar tocando jazz e música brasileira nesse espaço aqui. Só tenho a agradecer de verdade. Muito bom, gente. Realmente uma satisfação recebê-los aqui, tocar esse tipo de som que não é comum, né? E a gente se alegra muito aqui com a presença de vocês hoje. Que seja muito edificante pra gente. E a gente, pastor, a gente vai poder dar uma curtida também, né? Com certeza. Vai poder ter um show natural, particular. É um estilo de música que eu aprecio demais e acho que foi o casamento perfeito aí. Gente, a gente está recebendo aqui o Pastor Júnior. Eu falei que ele é o líder aí da agência humanitária, mas o Pastor Júnior tem outras atribuições na denominação. Uma delas é que ele é o grande prof aí do setup também, né, pastor? Na cadeira de história, né? História da igreja. Eu me divirto contando história, cara. Você ganha dinheiro contando história. Eu ganho dinheiro contando história e me divirto contando história. E é isso mesmo. É bem isso Muito aí. legal. E a gente trouxe o pastor aqui para poder falar sobre assuntos históricos, né? Opa! No último programa a gente recebeu o pastor Samuel aqui. Ok. O senhor conhece o pastor Samuel, né? Só Ele se divertiu aqui. Só de vista. Ele amou participar. A gente falou bastante sobre história. Legal. Mas hoje eu gostaria de dar um enfoque diferente para toda essa história, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, pastor, é quando a música começa na igreja? Quando a gente tem registros assim da música fazendo parte da liturgia, algo já oficial, né? Não sei se a gente pode dizer assim. Sim. Não é equivocado. Olha, Fábio, pensando assim na história, eu me lembro aqui assim do jeito que você está perguntando, né? A influência da música na liturgia diretamente, digamos assim, né? Como que a música ela passa, o momento em que a música passa a ser vista como parte importante do culto, como parte importante da relação com Deus, como parte importante desse movimento espiritual também, né? Eu assim, de bate-pronto, eu citaria, por exemplo, a primeira fase medieval, onde a gente tem, por exemplo, Gregório Magno. Gregório Magno, que foi um padre da igreja, e ele começa a fazer uma revisão musical na igreja.
E é nesse contexto que vai surgir os cantos gregorianos. Esse homem, né, esse padre, esse pai da igreja, como ele é conhecido, ele introduz, né, ele valoriza a igreja, ou melhor, a liturgia com o cântico. Então ele faz adaptações na música que já existia, né, e aí o canto gregoriano surge por causa dele. Também é um estilo de música muito diferente, né, que a gente não costuma lidar e também muitas vezes não tem nem muito ouvido para ficar ouvindo, mas é extremamente relaxante o canto gregoriano, é legal de ouvir de vez em quando, assim, é legal de ouvir, mas eu diria que esse é o primeiro momento, né, o momento mais onde a gente tem uma força da música. Né? Eu acho que a gente pode dizer também uma estruturação da música, né? Perfeito. Com uma escala, a gente já vê aí a escala do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que era o hino a São João Batista, se eu não me engano. Você que toca guitarra aí, que estuda os modos gregos, né, Márcio? Que é bem comum na prática do instrumento. Então, parte daí, né? Não é grego da Grécia, né? Mas tem um nome mesmo, né? Tem um nome, mas tem umas influências gregas também. Tem o estilo jônio, não tem essas coisas? Isso. Então, esse estilo jônio era um povo grego. Na época da polis, ó, história, né? Não tem jeito, né? Na época da polis, tinha as polis, e cada polis tinha lá os jônios, tinha os espartanos, tinha os atenienses. Então, daí também pode tirar, né? Pode tirar também. Então também. É meio grego também, né? Grego lá também, literalmente grego, né? Exatamente. E depois gregoriano nesse sentido, né? E eu acho que o que é importante destacar desse tempo é que essa música ela não era popular, né? Exato. Ela não era popular. Exato. Então ela era para uma classe específica. E era música eclesiástica, né, Fabinho? Era música eclesiástica. Então, assim, você não tem uma ênfase, né? Você não tem um rádio tocando lá, igual a gente tem lá, como Zaqueu, por exemplo. Não tem isso, né? Então, ela é uma música eclesiástica. Então, ela, como você bem falou, ela é meio restrita mesmo, né? Restringe a um ambiente eclesiástico, um ambiente de igreja, né? Legal. E na Idade Média, a música ela existe desde de sempre, né? Então, na genealogia mesmo, a gente já vê lá a citação de Jubal, né? Que era o pai daqueles que tocavam flauta, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente desse tipo de música que era típico desse tempo, da Idade Média, quais são as influências. Então, assim, a gente vê também uma relação com os moravianos, eles também tinham uma relação com a música. Como que era esse negócio? Então, vamos lá. A gente precisa fazer um caminho, né? Um caminho histórico. Antes de chegar nos moravianos, que tem uma influência extremamente importante na música, inclusive na música que a gente canta hoje, né? A gente não pode perder de vista, por exemplo, o movimento humanista na Europa. Porque é no movimento humanista na Europa que começa a se dar muita ênfase para a música. É onde surge a música clássica, por exemplo. Então você tem uma grande difusão da música clássica, Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, essa galera aí, ela já é produto desse movimento humanista que vai surgir no século XIV em Florença. Mas não é igreja. Não é igreja diretamente. Mas começa a ter uma influência a ponto, eu acho que aí Johann Sebastian Bach é um cara que é uma referência legal para nós, porque ele vai dizer que todas as músicas dele foram feitas para adorar a Deus. Embora não seja diretamente uma música eclesiástica. Não faça parte da liturgia, né, do tempo. Mas ela... E aí? E você vai ver o quê? Que ele canta pedaços da Bíblia. Que ele canta trechos da Bíblia, trechos dos evangelhos, né? Então ele é esse cara que canta isso. E esse estilo de música acaba entrando para a igreja. E quando você começa a perceber o auge da Idade Média, você tem grandes corais nas igrejas. A música é coral, né? Esses cantos corais, né? Eu gosto de ouvir a Rádio Cultura. De vez em quando eu coloco na Rádio Cultura e ouço a Rádio Cultura. Na Rádio Cultura você tem um programa que é só de música de coral. É uma coisa espetacular. É espetacular, né? Então, aí agora,
pegando esse gancho e trazendo para dentro da igreja. A reforma, que já vai beber dessa fonte, Sim. a gente está falando do século XIV, a reforma no século XVI, então a reforma já vai beber dessa fonte, e a reforma ela meio que replica. Martinho Lutero, por exemplo, era músico. Sim. Você não tem essa mesma força em Calvino, talvez o Zwingli, você não ouve falar muito, mas o Lutero era músico. Né? Então, a música na reforma luterana, ela é uma parte importante. Ela tem um pedaço importante disso, entende? E a gente também tem um movimento pietista, né? Boa. Que também é importante nesse processo. Porque eu acho que é interessante a gente imaginar como um processo mesmo. Isso. Né? A gente vê a igreja e a gente vê a cultura pedindo passagem. E a igreja dando uma segurada ali, né? Mas uma hora fica inevitável, né? Fica. Porque vai ganhando força o movimento, né? Sim. O movimento popular, né? Vai ganhando força, exatamente. Então, quando a gente fala só um pouquinho antes de entrar propriamente no movimento pietista e no movimento moraviano, como você citou, né? Assim, a gente tem um pano de fundo nisso. Qual que é o pano de fundo desses caras? É a própria reforma. Qual que é o pano de fundo da reforma? É o movimento humanista de Florença. Então, isso vai criando corpo, né? Vai criando corpo. Então, até a reforma, por exemplo, ou na própria reforma, o que eles cantam? Eles cantam trechos da Bíblia. Você não tem grandes composições musicais. Não é um período de vasta composição. O que eles cantam? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Né? E aí, esse movimento pietista, né, que é uma resposta, na verdade, só um pouquinho de história aqui pra gente, né? O movimento pietista, ele é uma resposta a um movimento de esfriamento religioso dentro da igreja luterana. Então, a igreja luterana, após a morte de Martinho Lutero, ela começa a ter um grupo de pensadores, de teólogos pensadores. Muitos deles vão ficar conhecidos depois como filipistas. Essa galera mais intelectual, a galera mais voltada para teses teológicas e doutrinárias. Então, esse movimento começa a crescer na igreja, e você começa a ter na igreja uma igreja para intelectuais. Sim. Não acessível. Não acessível. Então, esse movimento fica conhecido como ortodoxia luterana. Aí tem uma sacada aqui, que aí o pietismo transforma isso num negócio muito legal ali na frente. A ortodoxia luterana preza pelo discurso correto. É o discurso. Então, uma pregação durava 1h30, 2 horas, 3 horas de pregação, disposição de teses. Então, e você imagina, 3 horas, quem estava no banco, cara, dormia e acordava. Criança já não participava. Dormia e acordava e a pregação não tinha acabado. Entende? Sim. Então, esse movimento foi esfriando a igreja. E aí começou a surgir um movimento de resgate da liturgia. E aqui tem um lance legal. Porque esse resgate da liturgia inclui a música. Então, Felipe Jacob Spinner vai escrever um livro chamado Pia Desideria, nome latino do livro. A tradução seria mais simples, Desejos Piedosos. Na verdade, o nome do livro é gigantesco, só que ficaram só com Pia Desideria. E aí, essa galera começa a introduzir um princípio, cara, de que Jesus morreu por nós. E Lutero enfatizava uma das doutrinas fortes de Martinho Lutero, que ele chama a teologia da cruz. Então, assim, ele vai debater, né, de novo história, né? Ele vai debater com Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã entendia que a salvação ela poderia acontecer somente de olhar. Somente olharmos o que Deus fez, somente olharmos a glória de Deus, nós já encontramos salvação. Então, é a teologia da glória. Martinho Lutero diz que não tem salvação sem a teologia da cruz. Que a cruz é essencial na salvação. Só a glória não salva ninguém. Então, a cruz é essencial. Então, ele começa a trazer para a teologia dele, e a teologia praticada na escola de Wittenberg,
e a teologia praticada na Saxônia, e essa teologia vai ganhando espaço, a teologia da cruz. Então, muita coisa se resolve na cruz. A cruz começa a ser evidenciada, o sangue de Cristo. Então, esses elementos, eles passam a ser elementos fundamentais na teologia. E quando começa o movimento pietista, onde o movimento pietista vai beber? Na ideia de Lutero. Sim. Mas aí o que os pietistas pregam? Né? Se você tem os ortodoxos os ortodoxos luteranos pregando o discurso correto, eles dizem, ok, você tem o discurso correto, mas você precisa também ter a prática correta. Você tem o discurso correto, mas você também precisa ter o sentimento correto. Então surge o tripé pietista. O que é o tripé pietista? A ortodoxia, que é o discurso correto, a ortopatia, que é o sentimento correto, e a ortopraxia, que é a prática correta. Exatamente isso. Exatamente isso. O interessante é olhar para a história e ver que os problemas eles se repetem, né? Sim. Porque se a gente trazer para o tempo de hoje, a gente sofre também dessas, tanto da prática, do sentimento, do discurso. E a gente acaba até apontando, né? E a gente é meio feio, mas a gente identifica, né? Ah, esse aí só fala, né? Sim. Esse aí só fala. Sim. É Então, um ortodoxo. Faz tempo que existe essa discussão, né? No meio eclesiástico, né? Certo. E assim, eu queria perguntar para o senhor também, porque o senhor falou assim, da mudança, né? Para depois da reforma. Isso. Como que fica esse lado social para depois desses valores, depois que esses valores são colocados na mesa, que as pessoas começam a olhar para a prática da cruz, como que a alta cúpula, né, da igreja tratava esse tipo de conteúdo e, enfim, qual igreja? de saber, né? Da igreja já reformada. Da igreja né? reformada. Qual é a diferença, né? Porque se a gente analisar friamente, Lutero ele era também um padre, né? Sim. A teologia dele veio também por meio da igreja romana, né? Inicialmente, sim. E então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O Lutero, na reforma, qual que era a diferença do discurso dele pós-reforma? Além dos valores, né? Da cruz e tal. Vamos lá. Primeiro que eu sempre digo isso nas minhas aulas, que a reforma, ela não é uma reforma. Na verdade, a reforma é uma ruptura. Por quê? O que você entende por reforma? Então, vamos reformar, vamos mudar algumas coisas e a gente mantém tudo aqui no mesmo ambiente. E não foi o que aconteceu. Quando Martinho Lutero começa a propor as ideias dele, a igreja não aceita. Ele é cancelado. Exatamente, né? Exatamente, a igreja não aceita. E o fato da igreja não aceitar faz com que a situação toda tome um rumo diferente, né? Então vamos lá, quais são as bases importantes? Um pilar essencial da reforma é o sola escritura. Sim. Ou seja, só a Bíblia. Então a Bíblia, ela é fundamental. E onde precisa estar a Bíblia? Na mão do povo. Na mão das pessoas. Não é trancafiada numa biblioteca sem que ninguém tenha acesso. Não é um culto, uma missa em latim que vai edificar as pessoas. Então, é a Bíblia que edifica, é a Bíblia que transforma, é a Bíblia que muda o cenário. E aí, um dos eventos importantes da reforma é justamente esse, colocar a Bíblia na mão do povo. Popularizar o conteúdo bíblico, né? A teologia. E o contexto social favorecia, porque você já tinha o surgimento antes, né, de estourar a reforma, teve o surgimento da imprensa, das prensas de tipos móveis, com Johannes Gutenberg na Alemanha. Sim. Né? Então todo esse movimento, esse aparato, ele favoreceu demais. Então Martinho Lutero ele vai se envolver na tradução da Bíblia, período que ele passou ali no Wartburg, período longo de exílio, né? Não foi bem um exílio, mas foi logo depois da Dieta de Worms. Ele vai para Wartburg. Quem leva ele para Wartburg é Frederico da Saxônia,
Ele passou o tempo que ele passou no exílio, ele passou traduzindo Bíblia. E aí ele transforma, olha que curioso aqui, ele vai transformar o alemão numa língua, que era um dialeto. Porque a gente não tem Alemanha, na época a Alemanha não era essa Alemanha que a gente conhece hoje, um estado unificado. Eram vários povinhos ali. Era uma África da vida, cheio de dialetos. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele acaba unificando. Então, a contribuição dele também não é só teológica. É cultural. Mas cultural, ela é linguística, ela é social, né, no primeiro momento. Né? Então, quando você fala de social, cara, essa pergunta sua, ela abrange muita coisa. Educação, as ideias reformadas vão muito para a educação. A gente está falando de uma Europa que, na época, 1/3 da Europa sabia ler. Entende? Então, quando as 95 teses são colocadas, pregadas na igreja de Wittenberg, a cada 3 pessoas, uma sabia ler. Então, há um movimento de educação, né? De amparar os mais frágeis, de amparar os mais pobres. O movimento pietista faz isso com uma extrema maestria. Ele coloca a teologia na boca do povo. Literalmente. E aí nasce música, nasce arte. E é interessante, né? Essa tua fala. Por quê? Porque também não é só exclusivamente o movimento de reforma. De repente quem está nos ouvindo pode achar que a reforma fez tudo sozinha. E não foi. Antes de estourar a reforma, teve um movimento de pré-reforma. Então toda a base da reforma está calcada, digamos assim, na pré-reforma, com John Wycliffe, na Inglaterra. John Wycliffe traduziu todo o Novo Testamento para o inglês. Então, olha a influência. A gente está falando do século XIII ainda. A gente não chegou na reforma. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Houve uma perseguição gigantesca na Inglaterra, porque a igreja, o alto clero, a cúpula da igreja católica na época, ela não aceitava que você falasse Salmo 23 em inglês, por exemplo. Então, pessoas foram perseguidas na Inglaterra nesse tempo. Teve um biblicista, um especialista em grego, chamado Guilherme Tyndale. Esse cara foi morto pelo rei da Inglaterra, porque ele traduzia a Bíblia para o inglês. Então, teve Guilherme Tyndale, Miles Coverdale, foi um outro, trabalharam juntos. Né? Então, a gente vai vendo que o esforço dos reformadores, isso você vai ver em Lutero, você vai ver em Calvino na Suíça, em Zurique, você vai ver com Calvino, né? Calvino na Suíça, Genebra, com Zwingli em Zurique. Então, é uma sequência de acontecimentos, né? Essa galera tinha o esforço dos caras assim, ó, o povo precisa conhecer a Bíblia. O povo precisa ter a Bíblia na mão. E aí, tendo a Bíblia na mão, o produto, a gente já imagina o que seja, né? A criatividade das pessoas, isso começa a ser cantado, isso começa a ser falado, dito, começa a nascer poesia em torno disso. E a gente separou uma música, pastor, uma música que vai falar um pouco sobre, que vai trazer um pouco desses valores. Legal. Então vamos ouvir? Vamos ouvir. Por ti e morri pra te livrar, meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor.
Cara, tô até emocionado. Top. Muito Top. legal, né? Poucos Top. detalhes, né? Muito legal, gente. Muito legal. Você que tá assistindo, ó, que toca só 3 acordes, tá aí a, a deixa pra você aprender mais uns 3, pelo menos, né? Mais 6. Depois a gente vai colocar à disposição de vocês a cifra dessa música pra você, pelo menos, tentar tocar, né? Pega a música, analisa, olha, aprende os acordes, pra dar uma enriquecida aí no repertório, né? Mas é impressionante o lance que você citou, né? Da criatividade, né? Sim. Jamais a gente poderia imaginar que uma música tão sacra, que esse Sim. era o princípio, né? A música sacra sendo tocada de uma forma tão diferente, né? Sim. Eu quero, Fábio, pegar um gancho dessa música que foi tocada, porque tem uma história também por trás dela, né? Sim. Essa expressão morri por ti, que fazes por mim, algumas fontes históricas vão dizer que Nicolas Ludwig von Zinzendorf, é um dos nomes mais difíceis que a gente tem à disposição no mercado. Sim. Vou repetir para quem não Repete. captou. Nicolas Ludwig von Zinzendorf. Eu não vou tentar repetir, pastor, porque Repete, é um trava-língua. é o irmão da música Morri na cruz por ti. Isso. Algumas fontes dizem, o Zinzendorf, né, para os íntimos Zinzendorf, né, o Zinzendorf, ele teve uma experiência muito interessante. Ele formou em Direito, muito novo, e foi fazer um passeio pela Europa, em um museu em Düsseldorf. Ele encontrou uma pintura, um quadro italiano, de um pintor chamado Esse Homo, né, Esse Homem, né, o quadro chamava Esse Homem, e esse quadro estava escrito, Jesus, né, Jesus estava pintado com a coroa de espinhos e a Sim. cruz, e escrito, fiz isso por ti, que fazes tu por mim. E aí ele, impactado com aquela pintura, com aquela arte, e a história diz que ele exclamou, né? Tenho te amado por toda a minha vida, meu Senhor, mas nada tenho feito por ti. E é nesse final da viagem dele da Europa que ele chega, né, num pedaço de terra que pertencia à família dele, ele encontra pessoas lá. Uma espécie de invasão. Sim. Né? Ele encontra pessoas lá. E essas pessoas começam a ser pastoreadas por Zinzendorf. E esse grupo de pessoas vai ficar conhecido como os moravianos. Olha onde a gente chegou. Então a gente vê aquilo que a gente falou na primeira parte. A mensagem do evangelho se tornando popular por meio da arte, nesse caso, por meio da pintura. Isso. Então ela já começa a produzir frutos em grupos de pessoas, né? De pessoas. E quem são os moravianos? Os moravianos são parte daquele povo, fazem parte daquele povo que foi perseguido pela ortodoxia luterana, que ficou conhecido como pietista. Sim. E eles saíram. E aí tem muito a ver com aquilo que você disse no bloco anterior. Popularizou muito. E tem até uma história curiosa do Zinzendorf, porque o foco dos moravianos era o foco de pregar o evangelho. Uhum. Eles queriam pregar o evangelho. O objetivo era pregar o evangelho. E aí diz que eles iam pregar o evangelho e ao passar por uma pessoa, eles começavam a falar de Jesus. Se a pessoa não respondesse positivamente, o Zinzendorf dizia o seguinte, olha, se a pessoa não responder positivamente, é porque o Espírito Santo não passou ali ainda. Porque o primeiro missionário é o Espírito Santo. Então ele vai, ele mostra o caminho, ele dá a direção, e quando nós falamos, as pessoas entendem. Mas se o Espírito Santo não passou, as pessoas não vão entender. Então, notem que, olha em que ponto chegou. Popularizou tanto que os moravianos, né, da comunidade de Herrnhut,
mais um nome bonito. Mais um nome bacana. Mais um nome bonito. Você vai ter um menino, provavelmente. Aí, você já tem uma menina. Esse eu consigo, Reinhurt. Reinhurtinho, vem aqui com o papai. Né? Um nome bonito para pôr na criança. Então, a comunidade Herrnhut, que significa debaixo da guarda de Deus, algumas traduções, né? Porque uma palavra em alemão significa praticamente uma frase inteira, um texto inteiro. Né? Uma palavra significa um texto. Então, Herrnhut, debaixo da guarda de Deus. Esse grupo é um grupo de leigos. Olha que insano isso. Porque até então, nós começamos falando que a música da igreja é a música na igreja. E para um público específico. De repente, na reforma, ela amplia um pouco mais. Falamos da música clássica. A música clássica surge como música erudita. A expressão latina é eruditia, né? Por que a música eruditia? Porque era música para eruditos. Quem não é erudito ouve qualquer outra música menos aquela. Né? Sim. Então, olha como o conceito vai mudando. De repente, nós estamos com os morávios, totalmente leigos em teologia, mas... Cantando teologia profunda, né? Teologia profunda. Por exemplo, essa música, né? Ela é o resumo do Evangelho. É o resumo do Evangelho. E o que é interessante, cara... Ela tem todos os valores do Evangelho, né? O que é interessante, a música, ela rompe totalmente com aquela música medieval, que era a Bíblia cantada. Agora... Ela é interpretada, ela é criativa. Agora você vai ter elementos. A cruz de Cristo é um elemento importante. Sim. O sangue de Jesus derramado na cruz passa a ser um elemento a ser cantado. Comum, né? Comum. Entende? Então, esse tipo de influência, né? Olha como a coisa cresceu. É aquilo que você falou, né? É a arte, né? Popularizou. Então, eu vejo, assim, se fosse para a gente conceituar um momento em que virou a chave, eu diria que é no movimento moraviano. Sim. E aí a gente vai ter... Não vai longe para você chegar a essa conclusão. O brado de júbilo, sim, os inários mais tradicionais, congregacionais, eles são encharcados de teologia pietista. Sim. O primeiro inário brasileiro, você sabe disso melhor do que eu, que foi organizado pela Sarah Kelly, uma membro, né, da igreja da igreja congregacional, não congregação cristã, congregacional, Salmos e Hinos. Os Salmos e Hinos era carregado de música pietista. Como a gente identifica? Essas músicas que tem uma interpretação teológica, não é literal, né? Literal, que evidenciam a morte de Cristo, a paixão de Cristo. Não é só salmos, né? Exato. O amor de Deus, a cruz, o sangue. Né? Eu acho que a lição que a gente pode tirar de tudo isso é que a gente não muda a mensagem, sim, mas a gente comunica ela de formas diferentes. Perfeito. Então, os inários, né, eles foram importantes num determinado tempo, eles eram comuns. Hoje, eles são mais incomuns, né? Sim. Você tem um outro estilo, você tem, enfim, outros tipos de prática musical, né, cultural. Mas naquele tempo, essas canções, elas eram feitas para alcançar as pessoas. Eu acho que o grande erro que hoje, na igreja contemporânea, a gente talvez tenha cometido é de deixar de comunicar com a comunidade que tá em torno da gente. Sim. Com o nosso povo. Sim. Então, esses irmãos aqui, como que a gente vai comunicar com eles? Às vezes a gente é meio turrão, né? Não, vamos fazer desse jeito. Não, aqui é assim. Yeah. Mas não existe... É claro que tem que ter um enriquecimento cultural para as pessoas e tudo mais. Mas o lance da mensagem comum, né? Sim. Da arte comum, né?
Você está falando aí, eu estou lembrando aqui que o apóstolo Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus, né? Sem querer tirar texto de contexto, o propósito não é esse. Mas a expressão que Paulo usa lá, multiforme, a expressão grega lá no original é como a sabedoria de Deus é colorida. Essa é a ideia. O cenário de algo extremamente colorido. Então você não tem só uma coisa. A sabedoria de Deus é algo extremamente colorido, multiforme. Né? Eu acho que aí a gente resume o que você está falando, né? Sim. Porque a música, foi o que a gente acabou de ouvir. Você tem uma música, que ela tem uma origem, Sim. e de repente essa música é tocada de forma espetacular, né? Com outro ritmo. Um negócio, então, não podemos dizer que isso é parte da multiforme da sabedoria de Deus? O que a gente faz? A gente pega a música que é do século XVII, XVIII, XIX e a gente fala, não vamos mais tocar isso aqui. Isso. Ou a gente foca nos valores da canção, da arte, e a gente muda, né? Isso. Exatamente. Dá atenção, né? Não existe música ruim. Exatamente. Existe música mal tocada. Mal tocada, mal feita. Executada, entendeu? Você pode ter música mal feita. Música Sim. que... Muitas músicas que a gente considera gospel hoje não tem Sim. nada de gospel. Porque Sim. gospel é evangelho. Aí, então existe música ruim, sim. Não, nesse âmbito, sim. Sim. Mas quando você pega, por exemplo, essa letra que a gente acabou de ouvir, cara, isso é como você falou, é a manifestação cantada do evangelho de Jesus. Não tem como ser ruim, é infalível, né? Não tem. Então a gente pode se utilizar desse expediente de pegar essa música, sei lá, do século XIX e trazer ela de forma que ela venha comunicar com o nosso público hoje. Acho que essa é a sacada. Né? Então a gente pode tocar todas as músicas dos hinários antigos. E não eu acho que aí é um outro lance, né? Assim, ninguém vai pro inferno se fizer isso, né? Eu acho que essa é a sacada, né? Cara, mudou o ritmo e Sim, você não mudou a essência. exatamente. A letra é a mesma. Né? Então, acho que vale a pena a gente... Dá atenção, né? Exato. Dá atenção. Exato. E, assim, tem uma outra música que que eu gostaria que os meninos tocassem agora, que a Tamiris cantasse, que também foi uma música que propagou esses valores do evangelho. Eu acho que foi uma música importante para aquele período e com certeza teve uma força motriz, foi uma mola aí para ajudar a espalhar esses valores, né? Que eram pregados naquele tempo. Vamos ouvir então? Com suas mãos protege
Sensacional. Mais ou menos, né? Sensacional, sensacional. Muito legal, né? Muito legal. A gente não tem noção do que pode ser feito, né? Música brasileira. Quer dizer, a música não é brasileira, É. mas o arranjo é brasileiro. O arranjo é brasileiro. Mas você sabe falar a questão da popularização. Essa música é tão popular na Alemanha hoje que depois da segunda caneca de chopp, o alemão no pub fica muito louco. Ele sobe na mesa e começa a cantar Castelo Forte, cara. Nossa, cara. Todo mundo conhece. Exatamente. É o hino da Alemanha Exatamente e isso. Castelo Forte tá no 2, né? Então a gente fala, mas é uma música sacra. É uma música sacra, sacra, sacra. A gente bate tanto na tecla, né, às vezes, e não sabe que lá é uma música das mais populares. Sim. Né? Você me fez lembrar. Todo programa eu lembro dessa história. Obreiro. Ah, O pastor Adelmilson contou aqui a história do sangue no osso. sangue né? no osso. O sangue no osso. Eu acho que você vai saber falar o nome do sangue no osso em alemão, vai? Não. Não, o Adel falou aqui, o pastor Adel falou, parecia que era Nativo. 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 Mas a gente vê em ações como essas a vontade, né? A vontade dos irmãos de falar sobre essas boas novas do Evangelho. Eu acho que era uma libertação, né? Para as pessoas. Ela descobria, ela saía querendo falar, né? E a música era porque talvez o irmão não fosse capaz de decorar o livro de Mateus inteiro para explicar a obra da cruz. Sim. Mas no Morri na cruz por ti, a Exato. história era contada. Exato. Talvez a história completa de Lutero, tudo que ele passou, o momento que ele ficou recluso. Isso. Talvez essa história era muito longa para se contar. Talvez a pessoa não pararia para ouvir a história. Mas o Castelo Forte traz em suas entrelinhas todo esse acontecimento. Exatamente. Então, esse é o poder da música, né? Quando ele é alinhado com um conteúdo bíblico, com um conteúdo do reino, ele alcança as pessoas com mais facilidade, né? Sim. Fabinho, dentro do que você falou, eu queria pegar duas frentes, dois braços aqui. Primeiro que você fala do Martinho Lutero, né? Do Castelo Forte. Né? Esse hino foi composto na época do exílio. Sim. E aí, como você disse, ele começa a fazer pontes. Quem é o Castelo Forte? Não é uma instituição. Ele tinha consciência que aquele castelo não protegia ele. E nem a Igreja Católica. Sim. Ninguém. Porque a força não está na igreja, não está num castelo. Castelo Forte é o nosso Deus. Exatamente. Essa é a afirmação. Então, quando a gente ouve a música, ele vai construindo e ele vai dizer assim, ó, se temos de perder, né, os filhos, família, como que é, Tamir? Família, os bens. Embora percamos a vida, mas nós temos uma certeza: Jesus está por nós e vai nos dar o seu reino. Então, era de fato o que ele estava vivendo. Ele fala assim, eu não sei como é que eu vou sair dessa, se eu vou sair dessa, mas eu tenho uma garantia: Deus está comigo. E a outra frente é o que você comentou, e aí o sangue no osso, né? Sim. É o lance da influência. Que eu acho que isso aqui é muito importante para nós. Isso aqui é importante para quem nos assiste. Porque a música ela tem uma influência. Qual é o tipo de música que nós estamos cantando na igreja? Sim. Qual é o tipo de música nós estamos fazendo? Porque a música vai influenciar. E aí você pode colocar para o lado bom e para o lado ruim. O bar no Sangue no Osso, lá quem não assistiu o programa, era um boteco. Era um boteco. Tinha quebra-quebra, de vez em quando saía um esfaqueado, quebrava a garrafa na cabeça do outro, era uma coisa insana. Mas quando a banda gospel ia tocar lá, não tinha isso. Não tinha mais briga. Não tinha mais briga. O dono do bar começou a gostar da presença daquelas pessoas lá, né? O lance da influência. Então, olha o tamanho da arma que a gente tem na mão aqui.
Olha o tamanho da arma que a música pode representar na liturgia no dia a dia da igreja. Então não dá para deixar a música como um segundo plano. Nós temos que ter isso em mente. A música é uma arma extremamente poderosa e principalmente para quem ainda não conhece a Escritura. Quem está chegando na igreja, quem não tem muita vivência, muita experiência com a Bíblia, a música vai falar, vai tocar profundamente. E é uma responsabilidade que é colocada sobre nós, né? Porque você que faz parte da música, que canta, que faz parte da sua igreja, você também tem uma responsabilidade no conteúdo que você canta. Exatamente. Então, isso. assim, por isso a importância de se aprofundar nos valores do reino. Isso. Porque é algo que fica na cabeça das pessoas, né? Parece clichêzão a gente ficar falando isso e tal. De que não dá pra cantar qualquer coisa. Mas eu acho que mais do que a atenção, cabe uma intencionalidade. Porque a gente falou aqui, ó. A gente falou muita coisa, muita coisa. Hoje, no nosso tempo, qual é a nossa influência? Qual é o recado que nós temos dado? Como nós temos edificado a nossa igreja? Você como líder de louvor aí, o que você tem dado como fonte de conhecimento? Isso, exatamente. Você vê a música, ela faz parte de toda essa linha que a gente colocou aqui. Sim. Mas ela era o resultado de uma outra prática. Sim. Que era a prática bíblica. Devocional. De enriquecimento bíblico. Uhum. Como que foi que o Lutero chegou onde chegou? Foi conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus, foi meditando na Bíblia. E aí ele passa por vários dilemas e ele encontra todas as suas respostas. E aí isso gera música, isso gera influência, isso gera uma mudança cultural. Exatamente. Tanto dele quanto das pessoas à sua volta, né? Exatamente isso. Então a música tem esse poder, a música tem essa influência, né? Então a gente precisa usar isso, cara, usar sempre em favor do reino. Esse é o princípio. Se eu tenho uma arma importante, poderosa, de influência, eu tenho que usá-la em favor do reino. Ah, mas esse estilo a gente não gosta muito. Tá, mas existe um estilo que é determinante? Não. Existe uma mensagem que é determinante. Exatamente. Então o estilo não é determinante. Ah, eu gosto de coral. Beleza, eu gosto de quarteto, eu gosto de quinteto, ok. Eu gosto de banda, eu gosto de estilo, de trio. De né? jazz. De jazz, de salsa. De música brasileira. Sabe? Não importa. O que importa é que a gente precisa usar esse recurso. Temos que usar o recurso. Ah, então só música que atinge o povo é música de coral. Não é. É só música de quarteto. É só música de banda. Não. Nós vamos entender. Vamos dialogar com quem está nos ouvindo. Né? Então a gente precisa ter essa capacidade, né, de... Pastor, eu queria que o senhor destacasse, a gente já está chegando no final, eu gostaria que o senhor destacasse em poucas palavras uma lição que a história pode nos dar. Uma lição para o irmão que está lá na igreja dele, escolhendo o repertório para o grupo de louvor, para o nosso irmão que é líder de liturgia, para o nosso irmão que é instrumentista, que é cantor, para o nosso irmão que trabalha, de repente, nos bastidores das celebrações. Uma grande lição que a história pode trazer para a gente. Uau, essa pergunta... Essa não estava no script, né? Essa pergunta ela é complexa, né? Porque quando a gente fala assim, como que eu posso pegar um fato histórico ou fatos históricos e aplicar isso,
para tirar uma lição, cara, eu penso que a grande lição, ela vai muito do que a gente está falando aqui agora. É a compreensão de que eu preciso conhecer a Escritura. É algo inegociável. Isso, assim, para quem está lá na ponta, né? Para quem está lá na igreja, lá no dia a dia, né? É essencial que essas pessoas, que esses líderes de louvor, eles conheçam a Bíblia. Porque senão, Fabinho, a gente vai começar a cantar coisas que não são bíblicas. A gente vai começar a se nortear por músicas que não são bíblicas. Valores. Que não são bíblicos. Tem músicas que são até bonitinhas, mas elas não são bíblicas. Elas podem até ter um ritmo legal, gostoso, mas elas não são bíblicas. Ela pode ter uma melodia boa, mas a música ela precisa ser bíblica primeiro. Quando a gente fala de música de igreja, quando a gente fala de música para cantar para os irmãos no dia a dia, nós não podemos abrir mão de uma música bíblica. Então a gente só vai cantar a Bíblia? Vamos voltar ao medievo? Não. Mas nós podemos usar a criatividade. Olha que coisa legal aqui. A gente fez. A gente não, né? Que eles fizeram. Né? A gente só curtiu. A gente só curtiu, né? O que eles fizeram aqui. Verdade. Né? Então, cara, é isso. A gente precisa... Eu entendo que a grande lição é a lição de que se eu não conhecer a Bíblia, eu vou colocar outra coisa no lugar. E essa outra coisa pode não ser benéfica para a igreja. E o coração é enganoso, né? Exatamente. Bom, gente, é isso. É isso. Uma aula de história, um intensivão. Um intensivão. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi muito edificante, muito bom, muito prazeroso. É muito legal a gente ouvir coisas novas. Sim. Fica o desafio para você que assistiu a gente aqui hoje, que nunca viu isso, né? Que nunca assistiu algo nessa estrutura, para conhecer mais, né? Para estudar, correr atrás. A gente vai colocar à disposição de vocês a cifra dessa música, dessas duas músicas que foram tocadas, para que você tente aí na sua casa tocar. E o nosso desejo é que você consiga tocar, né, pastor? Faça isso. Gente, eu quero anunciar... Eu não vou conseguir. Gente, eu quero anunciar algo muito bacana que vai acontecer no próximo dia 28, na semana que vem, às 10 horas. Nós teremos o nosso Mais Que Som, pastor, especial de 26 anos do Ministério de Música e Artes. Um programa muito bacana, com a participação da diretoria geral, participação de gente que fez história na nossa igreja. Que legal. Com a sua participação, você vai poder interagir com a gente pelos comentários, mandar mensagem, depois marcar no Instagram, tirar foto. Excelente. Um momento de celebração mesmo. A banda do MMA vai estar aqui tocando. Acredito que hoje foi um esquenta bom, né? Bom. Esquenta bom. Então, na próxima semana a gente vai estar aqui para celebrar nesse Mais Que Som especial. Pastor, todos que têm vindo aqui, a gente lança um desafio. É o Mais Que Som em uma palavra. Consegue aí? Uau. Eu perguntei primeiro para Mais Que Som em uma palavra. Para você, pastor. Aí é bom que dá tempo deles pensarem, né? Você não quer fazer o inverso? Dá tempo deles pensarem. Você não quer fazer o inverso? Eu diria que, pegando o gancho dessa última fala nossa, eu diria que o Mais Que Som é influência. Traduzindo, né? Em uma palavra, influência. Influência, Mais Que Som, influência. Como diz um amigo meu, em 3 palavras. Influência. 5. Tamires, Mais Que Som em uma palavra. Liberdade. Liberdade. Cara, profundo, hein? Arrebentou com a gente. Filósofa. Né? Ela é uma filósofa. Arrebentou. E aí, Márcio, Mais Que Som em uma palavra. Ensino. Boa palavra. Olha, três valores Boa. do programa aí. Influência, liberdade e ensino. Bom e demais. é isso aí, gente. Mais uma vez agradecendo a participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Agradecer também a sua participação, você que ficou com a gente aí até o final desse papo. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube.
Se inscreva também aqui no canal do Promessistas Brasil, você que ainda não é inscrito. Tem muito conteúdo bom, gente. Conteúdo aí para todo tipo de gosto, pastor. Tem conteúdo para mulheres, conteúdo teológico, conteúdo para escola bíblica, conteúdo para você que é empreendedor. Que legal. Conteúdo aí para você que é da inclusão. Tem tudo, pastor. Tem tudo aqui. Conteúdo evangelístico. Então se inscreva aí no nosso canal. Excelente. Deixe seu like. Ative o sininho. Básico. Na próxima semana nós estaremos aqui com um programa muito especial, recheado aí de conteúdo para que você possa ser edificado junto com a gente aqui. Então, pastor, eu queria te pedir para que fizesse uma oração para que a gente terminasse. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por essa rica oportunidade que o Senhor nos proporciona. A minha oração é que todos aqueles e aquelas que nos assistiram, que eles possam ser impactados positivamente com esse programa, não só com esse, mas todos os outros. A minha oração é que o Senhor continue a abençoar o Fábio, abençoe aqueles que estão no suporte, no bastidor, seja com eles, ó Deus, dando graça, dando força, dando sabedoria, e que a cada dia eles possam produzir algo relevante para o Teu reino. Abençoe todos os músicos da igreja, aqueles que participam direto ou indiretamente dos louvores, que o Senhor possa realmente nos fortalecer e que nós sejamos também uma igreja forte no louvor, assim como somos na palavra. Essa é a minha oração, em o nome do Eterno, que assim seja, ó Deus. Amém. Amém. E é isso aí, gente. A gente te espera então na próxima semana, às 22 horas, aqui pelo canal Promessistas Brasil. Até a próxima. Valeu!